e no vídeo de hoje vamos analisar os últimos resultados da WEG, mas antes temos aqui a apresentação institucional da empresa, que é muito importante para quem investe ou quem está pensando em investir. Então, logo aqui de cara, a WEG divulga em números que tem 66 parques fabris em 18 países e 5 continentes. Então, a empresa faz questão de mostrar que existe uma diversificação não só de ativos, mas uma diversificação geográfica. E aqui a empresa também destaca que a receita líquida em 2024 foi na ordem de 38 bilhões de reais. E o seu atual valor de mercado, pelo menos até março de 2025, foi de 190 bilhões. E a empresa ostenta o título de maior parque fabril de motores elétricos industriais do mundo, com mais de 1 milhão de metros quadrados em Jaguará do Sul, Santa Catarina. Então, um orgulho para o nosso país ter um parque fabril como esse, que é referência. E fora esse ponto, a WEG também emprega 47 mil colaboradores no mundo inteiro, com mais de 4.700 engenheiros, e veja só a capacidade da WEG de inovar, porque 55,1% do resultado foi de produtos lançados nos últimos 5 anos. Isso no resultado de 2024. Então, passando aqui para o próximo ponto, veja as soluções de ponta a ponta que a empresa destaca, e a WEG atua na energia solar, geração eólica, geração biomassa, geração hidrelétrica, transmissão, distribuição, e é importante tanto para a indústria, campo, lares, cidades, tintas e vernizes também. Então, todo setor ligado a máquinas elétricas, automação e digitalização, infraestrutura, mobilidade e sistema de energia é com a WEG. E aqui nas apresentações institucionais, as empresas fazem questão de expor por que você deveria colocar o seu dinheiro nela. Então, a WEG deixa bem claro que ela é uma empresa global de eficiência energética e geração de energia renovável de rápido crescimento. E aqui no tocante a rápido crescimento, veja a taxa de crescimento anual, que foi composta de 18% ao longo dos últimos 28 anos, com crescimento orgânico e aquisições. Então, não são todas as empresas da Bolsa que apresentam esse crescimento, mas a WEG consegue reunir modelo de negócio único, baseado na verticalização, economia de escala, excelência operacional, diversificação, ou seja, a empresa tem presença comercial e industrial em todo o mundo, isso aliado ao portfólio diversificado que permite o crescimento em diferentes ciclos de mercado. E aqui, por último, mas não menos importante, a visão de longo prazo que a empresa possui. Veja que a WEG tem um planejamento estratégico que visa crescimento contínuo e sustentável com expansão internacional e da linha de produtos. Agora veja que interessante aqui o que a WEG traz, que são as mega tendências, ou seja, a empresa está preparada para apoiar a transição energética. Então, ela traz soluções inovadoras que promovem a redução do consumo de energia e aceleram a jornada de descarbonização da indústria, tem eficiência operacional, energias renováveis e mobilidade elétrica. E como o próprio Warren Buffett deixa bem claro, você tem que procurar empresas com vantagens competitivas. E eu acho muito interessante que a WEG traz sim vantagens competitivas. Veja aqui o modelo único de negócio que cria vantagens importantes e competitividades defensivas através da verticalização, que é a flexibilidade produtiva, reduzindo custos e otimizando processos, a escala produtiva da empresa, que permite ganhos de competitividade no mercado global, customização em massa, ou seja, eles entendem as necessidades para atender os objetivos dos clientes, diversificação com um mix variado de soluções que atende diversos mercados e consolida a presença global, expansão modular, ou seja, um sistema produtivo indicado a maximizar o retorno de capital, flexibilidade financeira, o que permite à WEG buscar oportunidades de crescimento à medida que se tornam disponíveis. Então aqui, para você conseguir visualizar melhor, a WEG tem presença em 18 países com 66 parques fabris,
operações comerciais em 42 países e distribuidores em mais de 120 países. Então, América do Norte, América do Sul e Central, Europa, África e Ásia-Pacífico. E claro, Brasil com a maior participação em 43%. Então veja os negócios da WEG, que é uma empresa diversificada em termos de linha de produtos e, segundo a empresa, isso permite um forte crescimento em diferentes ciclos de mercado. Então veja aqui que em equipamentos eletrônicos, no mercado externo, a WEG é mais forte. Geração, transmissão e distribuição de energia, a WEG também é mais forte no mercado externo. Motores comerciais e appliances com mais de 35%, ou seja, o mercado externo também é mais forte e, por sinal, essa é a área mais rentável da empresa, segmento de motores, tintas e vernizes, aí o mercado interno leva vantagem. E aqui a belíssima trajetória de crescimento da empresa, que foi muito consistente ao longo do tempo. Então a empresa diz aqui que o modelo de negócio permite encontrar e explorar as oportunidades de crescimento, mesmo sob condições macroeconômicas desfavoráveis. Então, temos aqui no azul escuro o que é fabricado e vendido no Brasil, no azul claro, fabricado no Brasil e exportado, e aqui em verde, fabricado e vendido no exterior. E olha só que CAGR maravilhoso de 18%. Aqui é a taxa de crescimento ao longo dos anos, uma taxa composta de 18%. Não é garantia de que a WEG vai permanecer crescendo desse jeito, mas sem sombra de dúvidas não é algo que dá para ignorar. Realmente houve uma excelente gestão por parte da empresa e esse tipo de resultado não é à toa. Tem muita gente competente aqui por trás. Então veja o retorno sólido e a alocação de capital disciplinado da empresa. E com isso eles conseguiram sim um retorno bem acima da média de 2015 até 2024. Veja o ROIC mostrando a lucratividade da empresa ao longo do tempo. Então não são todas as companhias que conseguem enxugar os seus processos para entregar um resultado tão expressivo como esse. E aqui no uso do caixa, veja o lucro líquido da empresa e os dividendos que foram distribuídos ao longo do tempo. Então temos aqui um lucro líquido que realmente cresceu de forma expressiva nos últimos anos e um dividendo que sempre foi ali por volta de 50% do resultado da empresa. Então o WEG é uma empresa que consegue crescer e distribuir dividendos enquanto cresce. Então imagina um investidor que comprou as ações da WEG em 2015, pagando com valor interessante e que hoje, mesmo com esse dividendo de 53% de payout, consegue receber um percentual muito interessante quando a gente olha para o valor que foi investido em 2015. Então, são essas mágicas que a bolsa proporciona, mas que muita gente fecha os olhos quando a Selic está alta e prefere ir para a renda fixa, enquanto as empresas são verdadeiros organismos vivos e que estão ali sempre entregando resultados, muitas vezes distribuindo menos dividendos para poder seguir crescendo a operação. Então tem que ficar de olho nisso. Não é só o dividendo, o retorno anual. Existe ali o reinvestimento com o que sobra por parte da empresa. E veja que a WEG é uma empresa que tem um planejamento estratégico de longo prazo e, por isso, tem esse tipo de resultado. Então, eles aqui deixam bem claro na apresentação institucional as avenidas de crescimento para um desenvolvimento contínuo e sustentável. Então, veja que são pilares aqui a expansão internacional e, segundo eles, isso é importante para diversificar a geografia, desenvolvendo fábricas no exterior, novos negócios, ou seja, eles seguem expandindo a linha de produtos e serviços para os clientes e aqui o mais e melhor, que os produtos eles desfrutam de uma tendência de crescimento orgânico, acompanhando o crescimento da indústria global nos diversos segmentos de mercado que a empresa está exposta. Então não é à toa, veja que a receita líquida que cresceu de 96 para 2024. Sem sombra de dúvidas, um absurdo. E veja aqui que eles brincam colocando a receita futura, que é bem mais expressiva em comparação com a receita de 2024. E a WEG é uma empresa que atualmente tem 35% do seu free float, 1% de ações em tesouraria, e essas ações, os 35% de free float, são as ações que eu e você nós conseguimos comprar
porque o restante está aqui na família Voigt, família Silva e família Geraldo. E me perdoem, eu não vou saber pronunciar esse sobrenome aqui, que é muito exótico. E fora esse ponto aqui também tem 14% diretamente ligado aos familiares dos fundadores. Então, como você pode ver, é sim uma empresa bem familiar e muitas vezes é bom que fique assim e está tudo certo. Bem, depois dessa belíssima apresentação institucional que a empresa divulgou para os acionistas, vamos dar uma olhada aqui na apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Então, logo aqui no destaque, nós temos de receita operacional líquida 10,2 bilhões, o que é uma alta de 10,1% em relação ao mesmo período do ano passado. E nos lucros antes de impostos, taxas, depreciação e amortização, que é o EBITDA, nós tivemos uma alta de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com 2,3 bilhões. E fora isso, veja só aqui o ROIC, que é um indicador de rentabilidade, que foi de quase 33%. Então, sem sombra de dúvidas, um excelente ROI, o que mostra que a empresa é sim rentável. E aqui o retorno sobre o capital investido, veja que houve uma ligeira queda em comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, a empresa conseguiu ser mais rentável no passado, mas ainda assim traz um percentual muito interessante, 32,9%, e o lucro operacional depois dos impostos foi de 11,8%. Para você ver como a carga tributária acaba pesando nos resultados de uma empresa. E aqui o capital investido foi um aumento de 27,1% em comparação com o segundo trimestre de 2024. Então aqui nós temos o desempenho das áreas de negócio no segundo trimestre de 2025 e veja que mercado externo é sempre muito maior do que o mercado interno em todos os setores. Mesmo aqui em equipamentos eletroeletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais, tintas e verniz. Mas perceba que aqui o carro-chefe mesmo são os equipamentos eletroeletrônicos e os equipamentos de geração, transmissão e distribuição de energia, o GTD. Agora aqui perceba também que a empresa está sempre investindo trimestre após trimestre e é assim que uma empresa consegue aumentar verdadeiramente os seus lucros. Então não é nenhuma surpresa que a WEG faça investimentos robustos tanto no Brasil quanto no exterior. Então tem aqui uma fotografia da fábrica em Rugão, na China. Veja que bonita imagem, uma fábrica com diversos painéis solares aqui e muito grande. E o CAPEX são os reforços e melhorias que a empresa faz para seguir tornando a operação cada vez mais rentável. Então, ela é parte fundamental do resultado. E aqui no segundo trimestre de 2025, a WEG conseguiu investir R$500 bilhão, quase 600 milhões de reais entre Brasil e exterior. E aqui, nas realizações recentes, a empresa deixa bem claro a aquisição dos ativos da Arisity Protective, que é uma empresa de revestimentos industriais, melhora no desempenho do FTSE 4Good Index e as perspectivas é de dinâmica de margem operacional saudável, presença global, o que permite mitigar riscos e ampliar as oportunidades, e um cenário geopolítico e macroeconômico global que exige atenção. Então, esse último ponto aqui não é nenhuma novidade nesse mundo maluco que a gente vive. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte:
Você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário tá aí no comentário fixado. Bem, esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, por gentileza, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal Dividendos e Tradição e se você gostou mais ainda, clica na setinha e encaminha para aquele teu amigo que também investe em VEG ou está pensando em comprar as ações da empresa. Então, esses foram os resultados que a empresa reportou e foi sensacional. Bem, um abraço para você e fique com Deus!